O tiro ecoou na noite chuvosa de Lisboa, cortando o ar úmido como um grito abafado. Helena correu pelas ruas estreitas de Alfama, o coração batendo descompassado, a pistola ainda quente na mão. Não era um criminoso qualquer que ela perseguira, era o irmão de Júlia, o homem que destruíra vidas com o seu tráfico e agora jazia ferido no chão de um beco escuro. Não. Não pode ser, murmurou ela, ajoelhando-se ao lado dele, enquanto chamava reforços pelo rádio. Mas no fundo da alma, uma dor antiga despertava, Júlia. A amiga de infância que não via há 15 anos, desde que a vida as separara como o Tejo separa as margens. Helena era inspetora da Polícia Judiciária, uma mulher de 35 anos, determinada, com olhos verdes penetrantes e cabelo curto castanho que lhe dava um ar de autoridade inabalável. Cresceu em Alfama, num bairro onde as casas antigas se encostam umas às outras como segredos partilhados, onde o fado ecoa nas noites de saudade. A infância fora marcada pela amizade intensa com Júlia, aquela rapariga de cabelos longos e ondulados, riso fácil e sonhos grandes. Corriam juntas pelas ladeiras, partilhavam segredos no mirador da Senhora do Monte, sonhavam com um futuro longe da pobreza que as rodeava. Mas havia algo mais, algo que Helena só entendera anos depois, um amor profundo, proibido, que nunca confessara. A família de Júlia mudara-se para o Porto quando o pai arranjara trabalho nas docas. Cartas trocadas no início, depois silêncio. Helena mergulhara nos estudos, entrara na polícia, tornara-se a mulher forte que combatia o crime nas ruas de Lisboa. Vivera relações breves, sempre com homens, por conveniência, por medo do que a sociedade diria. Portugal mudara, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei desde 2010, a adoção possível, mas no coração conservador de muitas famílias, especialmente nas classes mais tradicionais, o preconceito ainda sussurrava. Naquela noite, ao identificar o suspeito ferido, Helena soube que o destino as reuniria novamente. O irmão de Júlia, Miguel, envolvido em redes de droga que ela própria investigava há meses. Quando os colegas chegaram, Helena sentiu um vazio imenso. Vou notificar a família, disse ao superior, voz firme, mas mãos trêmulas. No dia seguinte, sob um céu cinzento de inverno, Helena dirigiu até ao porto. O Douro brilhava ao longe, com as suas vinhas adormecidas, mas ela mal reparava. Bateu à porta de uma casa modesta no bairro da Ribeira. Júlia abriu, os olhos castanhos arregalados de surpresa. Helena? Meu Deus! O que aconteceu? Entraram na sala pequena, cheia de fotografias antigas, elas duas, crianças, de mãos dadas num festival de Santo António. Júlia, agora com 34 anos, era professora numa escola secundária, viúva precoce de um casamento arranjado que nunca a preenchera. O marido morrera num acidente há 5 anos, deixando-a com uma filha pequena, Inês. O Miguel foi atingido numa operação policial, disse Helena, voz baixa. Está vivo, mas grave. Júlia desabou no sofá, lágrimas silenciosas. Ele sempre foi o problema da família. Desde miúdo, metia-se em sarilhos. Mas... Tu foste quem? Helena sentiu o peso da culpa misturado com algo mais antigo. Era ele ou os meus colegas? Não sabia que era o teu irmão até depois. Passaram horas a falar, como se os anos não tivessem passado. Júlia preparou café forte, como as avós ensinavam, e falaram de tudo, da vida em Lisboa, do fado que Júlia ainda ouvia nas noites solitárias, da saudade que sentiam uma da outra sem saber. Sempre pensei em ti, confessou Júlia, voz tremula. Quando soube que tinhas entrado para a polícia, orgulhei-me. A minha Helena, sempre tão corajosa. Helena sentiu o coração acelerar. Naquela sala simples, com azulejos antigos na cozinha, o passado voltava como uma maré.
Mas havia o presente, o irmão preso, a investigação que continuaria. E algo mais profundo, um segredo que Júlia talvez partilhasse. Quando Helena se despediu, prometendo atualizações, Júlia abraçou forte. Volta, por favor. Não desapareças outra vez. No carro de regresso a Lisboa, Helena chorou pela primeira vez em anos. A amizade renascida trazia luz, mas também sombras. Porque, no fundo, sabia que o amor que sentira por Júlia nunca morrera. Os dias seguintes foram um turbilhão. Helena acompanhava o caso de Miguel de perto, interrogando no hospital sob guarda. Ele confessava aos poucos, revelando uma rede que se estendia até Lisboa. Mas a mente dela divagava para Júlia. Telefonemas diários, mensagens trocadas, como estás hoje? Inês perguntou pela tia Helena que nunca conheceu. Júlia decidiu vir a Lisboa com a filha, para visitar o irmão. Helena ofereceu-se para as alojar no seu apartamento pequeno em Bairro Alto, com vista para o Tejo. É melhor que um hotel impessoal, disse. Quando chegaram, Inês, uma menina de 8 anos com os olhos da mãe, correu para os braços de Helena como se a conhecesse de sempre. Mamã disse que eras a melhor amiga dela quando eram pequenas. Helena sorriu, o coração derretido. As noites eram de conversa infinita. Passeavam por Alfama, ouvindo fado numa casa tradicional. Uma fadista cantava estranha forma de vida e Júlia apertou a mão de Helena debaixo da mesa. Esta saudade. É como a nossa, não é? Helena sentiu o toque como eletricidade. Na infância, aqueles toques eram inocentes, agora carregados de significado. Portugal era progressivo, mas nas famílias católicas como a de Júlia, o amor entre mulheres ainda era tabu. A mãe de Júlia, viúva devota, nunca aceitara bem a independência da filha. Uma tarde, no Mirador da Graça, com Lisboa aos pés, Júlia confessou: casei-me porque era o esperado. O António era bom homem, mas nunca o amei como devia. Olhou Helena nos olhos. Tu foste sempre o meu segredo, Helena. Desde miúdas, sentia algo diferente por ti. Mas tinha medo. Helena parou, o vento do Tejo bagunçando o cabelo. Eu também. Sempre te amei, Júlia. Mais que amiga. Mas a vida. A polícia, a família, o medo. Beijaram-se ali, um beijo tímido, cheio de anos reprimidos. Doce, como o vinho verde que bebiam nas festas de verão. Mas a realidade bateu rápido, Miguel recuperava e as confissões dele implicavam cúmplices em Lisboa. Um deles era um antigo namorado de Helena, um colega policial corrupto. A investigação aprofundava-se. Helena descobria provas que ligavam o seu ex, Pedro, à rede. Ele suspeitava dela, começava a vigiá-la. Uma noite, ao regressar a casa, encontrou o apartamento revirado. Uma mensagem anônima, para de mexer no caso, ou a tua amiga paga. O medo instalou-se. Júlia e Inês em perigo por causa dela. Tens de as proteger, pensou Helena, a determinação policial misturada com o amor recém-despertado. A tensão crescia como uma tempestade sobre o Atlântico. Helena reforçou a segurança, pediu proteção discreta para Júlia. Mas o amor florescia em meio ao caos. Noites partilhadas no apartamento, conversas até alta hora, toques que se tornavam carícias. É como se nunca tivéssemos estado separadas, sussurrava Júlia, aninhada nos braços de Helena. Levaram Inês ao oceanário, riram como uma família. Mas Helena escondia a pressão, Pedro confrontara-a no trabalho. Sabes demais, Helena. Por que arriscar tudo por uma velha amizade? Não era só amizade.
Era amor profundo, saudade curada. Decidiram viajar para o Douro, fugir por uns dias. Num hotel boutique numa quinta vinícola, com vista para Rio Serpenteante, viveram momentos de paz. Passeios de barco, provas de vinho do Porto, piqueniques entre vinhas. Aqui sinto que o mundo nos aceita, disse Júlia, beijando Helena sob o sol dourado. Mas o telefone tocou. Miguel escapara do hospital com ajuda interna. Provavelmente Pedro. De volta a Lisboa, a perseguição intensificava-se. Helena reunia provas contra o colega, mas ele contra-atacava. Uma noite, Júlia recebeu uma chamada anónima. Diz à tua policial para parar ou a miúda sofre. Pânico. Inês na escola, vulnerável. Helena tomou medidas drásticas, colocou-as num local seguro, uma casa de familiares no Alentejo. Sozinha, enfrentou Pedro. Num encontro marcado num café em Belém, confrontou-o. Acaba com isto. As provas vão para o Ministério Público. Ele riu. Achas que és intocável por causa da tua preferência? Ninguém te acreditará. A traição doía. Pedro, com quem namorara há anos, sabia do seu segredo mais íntimo, usava-o como arma. O alto da drama chegou numa noite chuvosa. Helena seguia uma pista até um armazém no Porto de Lisboa. Pedro e Miguel lá estavam, planeando fuga. Armadilha. Helena chamou reforços, mas entrou sozinha primeiro. Tiroteio. Ferida no ombro, mas prendeu Miguel. Pedro fugiu, mas as provas que Helena reunira, gravações, documentos, eram suficientes. No hospital, Júlia ao lado da cama. Podias ter morrido, sua louca. Lágrimas, beijos. Pedro foi preso dias depois, a rede desmantelada. A traição de um colega doía, mas a justiça prevalecia. Com o caso resolvido, Miguel condenado mas com pena reduzida por colaboração, a vida acalmava. Júlia e Inês voltaram a Lisboa. Decidiram viver juntas. Mas o conflito interno, a família de Júlia. A mãe, conservadora, ao saber da relação, cortou contactos. É pecado, Júlia. Pensa na neta. Dor profunda. Júlia chorava noites inteiras. Amo-te, Helena, mas perder a família. Helena, marcada pela perda dos pais jovens, entendia. Não te obrigo a escolher. Mas o nosso amor é real? Viagem ao Porto, confronto com a mãe. Discussão acesa, lágrimas. Aceita-nos ou perde-nos para sempre? A mãe, influenciada pelo fado da vida, pela saudade da filha, cedeu aos poucos. Um abraço hesitante. A reconciliação familiar era frágil, mas crescia. Festas de Natal com todos, Inês feliz com duas mães. Sociedade portuguesa, progressiva nas leis, ainda tinha olhares nas ruas, mas em Lisboa, no Príncipe Real, encontravam comunidade. Helena promovida por resolver o caso, mas carregava cicatrizes. Noites de insônia recordando o tiro inicial. Júlia apoiava-a com carinho infinito. Somos mais fortes juntas. Viagens, Sintra, palácios românticos, Algarve, praias solitárias. Amor maduro, profundo. Mas uma sombra, Miguel, na prisão, enviava cartas arrependidas, pedindo perdão. Júlia visitava-o, Helena acompanhava às vezes. Humanidade no meio do drama. Um dia, proposta no Miradouro onde se beijaram primeiro. Queres casar comigo, Júlia? Construir uma vida sem medos?
lágrimas de alegria. Sim, minha Helena. Para sempre. Preparativos: casamento simples em Alfama, com fado ao vivo, família reunida. O dia do casamento amanheceu luminoso, Lisboa banhada em luz dourada. Igreja antiga em Alfama, depois festa numa casa de fado. Amigos, colegas de Helena, família de Júlia, a mãe, emocionada, abençoando-as. Vestidos brancos simples, mãos dadas. Votos: na saudade que nos separou, encontrei a força para te amar abertamente. Dança ao som de guitarra portuguesa, fado dedicado a elas. Inês, da minha de honra, radiante. Anos depois, vida plena, Helena ainda na polícia, Júlia professora, Inês crescendo num lar de amor. Viagens anuais ao Douro, recordando o refúgio. Portugal, com as suas contradições, progressivo mas tradicional, ensinar-as que o amor vence medos. Num pôr do sol no Tejo, abraçadas, o destino, ou fadinho, trouxe-nos de volta. Amor eterno, perdoado, humano.